Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo do nosso canal Momento com Deus. Esse quem vos fala é Eliabe e no conteúdo de hoje eu trago um assunto muito questionado aqui no YouTube sobre quem é Jesus. É importante que você fique até o final para não perder nenhuma informação sobre este importante conteúdo. Desde já, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora mesmo. Desça aqui abaixo, toque na palavra com letras em vermelho, inscrever-se, ative o sininho, marcando a opção todas, para que sempre que postarmos um conteúdo novo aqui, você seja notificado e notificado. Mas antes de rodar a vinheta, eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos aqui no canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Momento com Deus. Canal criado para a tua edificação espiritual e fortalecimento em Cristo Jesus. Sem mais delongas, roda a vinheta. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é unigênito Filho de Deus. Ele entregou sua própria vida em sacrifício para redimir todo aquele que nele crê, sendo a segunda pessoa da Trindade. Jesus é igualmente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas que é impossível sintetizar tudo em um único texto. Começamos pelas profecias acerca de Jesus. Por todo o Antigo Testamento encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que haveria de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos e mesmo as palavras de repreensão e castigo apontavam de alguma forma para a pessoa e a obra de Cristo. As profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta profetizou sobre o seu nascimento de uma virgem e sobre a sua obra redentora. Está escrito lá em Isaías, de número 7, verso 14 ao 53, se você quiser conferir aí. Seguinte, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Como não foi encontrada nenhuma vaga na estalagem, Maria deu à luz a Jesus Cristo no estábulo. Relatos bíblicos fornecem pouquíssima informação sobre a sua infância e juventude. A Bíblia destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Sobre a sua infância, o texto bíblico informa que nessa época ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, que está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 49 ao 52, se você também quiser conferir. Seguinte, o ministério terreno de Jesus. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto da Judéia para ser tentado. O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia e deu início ao seu ministério público.
Foi então que ele escolheu seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino dos céus. Está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 25, se você também quiser conferir. Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando o alimento. Foram tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas. Todos estes milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Se você também quiser conferir, está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Seguinte: a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. A última semana de Jesus, antes de ser preso e morto, foi marcada por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, o pronunciamento do sermão escatológico, a instituição da ceia, e na mesma noite em que celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, Jesus foi traído e preso. O traidor foi um dos seus discípulos, conhecido como Judas, o Iscariotes. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado no lugar chamado Calvário. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos, e em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que está escrito lá em João, capítulo 19, versículo 19, se você quiser conferir aí na Bíblia. E para se cumprir as Escrituras, um soldado ainda o traspassou com uma lança, furando o lado do seu corpo. Depois, Jesus foi sepultado no túmulo preparado por José de Arimateia. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa de que um dia voltará. E esta promessa está escrita lá em Atos, capítulo 19, versículo 11, se você quiser conferir aí na Bíblia Sagrada. E realmente, quem é Jesus Cristo? Você já parou para pensar nisso? A pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta de hoje. Já em sua época, essa mesma pergunta era feita. Certa vez ele próprio perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? A resposta dos discípulos foi interessante. E na verdade, é ainda a mesma resposta dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, o profeta Elias, o profeta Jeremias ou alguns dos profetas, que está escrito lá em Mateus 16, versículo 14. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmavam que ele era um homem como qualquer outro. Sim, um homem notável como João, Elias ou Jeremias, mas ainda assim, simplesmente um homem. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu esta pergunta de forma correta. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está escrito lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Seguinte, Jesus Cristo é Deus. O Evangelho de João nos revela esta verdade, logo em suas primeiras palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A divindade de Jesus é afirmada
de forma clara durante todo o Novo Testamento, onde lemos que a plenitude da divindade habita nele, pois ele é a imagem de Deus, invisível. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Além disso, Jesus possui os atributos divinos. Ele também é designado com os mesmos no Antigo Testamento. Tudo o que existe foi criado por ele e para ele. Ele tem o poder de perdoar pecados e receber adoração. Ele próprio declarou: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Seguinte, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Se a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma clara ao afirmar a humanidade de Jesus. De fato, o mesmo texto que afirma sua divindade também afirma sua humanidade. Isto é, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Desta forma, podemos entender que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Qualquer ensino que negue esta verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: Cristo Jesus, homem, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homem, experimentamos. Ele passou por sofrimentos, vontades, privações, dores, fome, cansaço, fraqueza e etc. Porém, diferente de nós, ele nunca pecou. E para fechar com chave de ouro, Jesus Cristo é o Salvador. A morte e a ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino da redenção. Um plano concebido por Deus ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. É justamente nesse ponto, quando olhamos para a sua obra redentora, que podemos entender por que Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz. E apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais seria capaz de fazer. Desta forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um martírio heróico. Diante da pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, o Deus conosco. E sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, ele substituiu homens ao se fazer maldito por eles, morrendo numa cruz. Sim, é impossível responder quem é Jesus sem se lembrar de que ele ocupou o lugar de miseráveis pecadores, recebeu o castigo que lhes era merecido e os reconciliou com Deus. E meu querido e minha querida, somos reconciliados com Deus Todo-Poderoso. Um Deus que não dorme e não cochila. Um Deus que nos contempla 24 horas. Um Deus que não te deixa em momento algum. Ele está contigo na bonança, ele está contigo na prova. Basta você dar uma olhadinha para trás para ver daquele mal que ele te livrou. Você passou pelo deserto, mas no deserto Deus esteve lá providenciando o alimento, providenciando a água para que você não viesse morrer de sede e para que você não viesse perecer de fome. O nosso Deus, ele está conosco e ele nos deixou uma promessa bem clara.
que neste mundo passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos, porque somos filhos e filhas de Deus. E ele está conosco, nos dando a direção para vencermos qualquer obstáculo que vier ao nosso caminho. É tanto que não há como negar a existência do nosso Senhor Jesus. Porque outra pessoa não teria a capacidade de fazer o que ele fez. Foi de entregar a sua vida lá naquela cruz do Calvário por mim e por você. E o que é que nós devemos fazer por ele? Somente entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele. Quando eu digo confiar, eu falo da confiança de um filho no pai. O pai está ali pronto para segurar o seu filho, esperando para que ele pule em seus braços. Mas a confiança do filho no pai é tão grande que ele pula sabendo que o seu pai vai o segurar. Essa é a confiança que temos que ter no nosso Deus. É você entregar suas preocupações a ele, crendo que ele é poderoso para te trazer uma solução que você espera. Este foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, senta aqui o dedo no like, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas para que elas sejam edificadas através desta palavra. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora mesmo. Desça aqui logo abaixo e você vai encontrar uma palavra com letras em vermelho. Inscrever-se, basta você tocar. E após você fazer isso, vai aparecer um sininho. Marque a alternativa todas, para que você seja sempre notificado e notificada sempre que lançarmos um conteúdo novo aqui. Meu grande abraço para você, um cheiro no coração e até o próximo conteúdo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Mas antes de encerrar este conteúdo, lembrando que de segunda a sexta, às 11 da manhã, temos aqui no nosso canal vídeos curtos, edificantes para a tua vida e para a vida da tua família. E todos os sábados, neste mesmo horário, ao meio-dia, temos conteúdo novo aqui no canal. Meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.